João 6, a gente vai ler a partir do versículo 41 até o versículo 59. Eu começo a ler então. Diz assim: E os judeus começaram a criticá-los, pois dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como pode estar dizendo: Desci do céu? Jesus lhe respondeu: Não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, entendimento, ilumina o nosso coração, para que nós possamos perceber, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja nos comunicar nessa manhã. Que nós possamos, ó Pai, de fato ser iluminados, para que as trevas em nós, ó Pai, elas sejam dissipadas, para que a gente experimente, ó Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós estamos na continuação do assunto da nossa última pregação, Jesus declarando que ele é o pão que desceu dos céus. Eu disse isso, de que Jesus é esse que oferece a sua própria vida para nos sustentar. É esse que oferece quem ele é. Nós não temos fome apenas de comida, nós não temos fome apenas de coisas materiais, mas nós precisamos da vida que procede de Deus. E onde nós encontramos a vida que procede de Deus? Do próprio Jesus. Jesus se entrega a nós e pela fé nós nos alimentamos desse Deus. Nós recebemos de Jesus tudo o que nós precisamos para viver. Porque ele não oferece somente aquilo que é perecível, mas ele nos oferece vida eterna. Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para o louvor, para a glória de quem Deus é. E é em Jesus que nós conseguimos alcançar esse propósito. Vocês devem se lembrar que um dos temas centrais das Escrituras é de que o homem, tendo essa oportunidade de se relacionar com Deus, peca. Ou seja, sai da vontade de Deus. Ele sai da comunhão do Pai. Ele perde a vida de Deus. A gente vê isso tratado em cada um dos livros das Escrituras, de como Deus oferece a sua graça, mas o homem, na sua rebeldia, rejeita a graça de Deus. Mas Deus restaura o povo por meio de um pacto, por meio da fé, por meio da comunhão, sempre dando segundas oportunidades, segundas chances das pessoas realmente se reconciliarem com esse Deus, que é um Deus amoroso. E mais uma vez Jesus está falando disso, de como Deus está buscando pessoas, salvando pessoas, perdoando pecados, atraindo pecadores para si.
Essa é a vontade de Deus, que as pessoas sejam salvas, que as pessoas tenham os seus pecados perdoados. Então, é sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Então, Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu. Perceba bem que Jesus está ensinando na sinagoga de Cafarnaum, é o que diz o versículo 59, né? Então, Jesus está ensinando lá nessa sinagoga com seus irmãos judeus. Provavelmente lá temos mestres da lei, pessoas que conhecem bem as Escrituras, o Antigo Testamento, e Jesus está dizendo que ele mesmo é o alimento que essas pessoas precisam. Jesus está dizendo algo que para aquelas pessoas é um absurdo. E é por isso que elas murmuram. Na sua Bíblia talvez apareceu murmura. Na minha Bíblia aqui estava aparecendo essa palavra. Eles criticaram, né, ele. Tiveram críticas mesmo. Murmuravam. Isso não chegou bem no coração daquelas pessoas. Elas se sentiram tremendamente incomodadas por essas palavras de Jesus. Porque Jesus estava dizendo que ele era o alimento que elas precisavam. A gente acabou de ler aqui nas Escrituras aqui, que Jesus faz a comparação, inclusive, dizendo que ele não é como o maná, que os pais deles, né, que o povo israelita recebeu no deserto, que ele era superior ao maná. E o maná para essas pessoas era algo extraordinário. Era um milagre que vinha de Deus. Porque vocês lembram do maná? O maná era esse milagre que Deus operava dia após dia para sustentar o povo no deserto. Então o povo que viveu 40 anos no deserto não teve um dia que eles passaram fome. Porque eles tinham lá o maná todos os dias para eles. Eles tinham alimento, o alimento vinha do céu, isso é extraordinário, é um milagre. Eles não plantavam para comer, eles não precisavam disso, porque Deus sustentava ele todos os dias. Mas olha só, o maná era algo que perecia, era algo que precisava todo dia, por quê? Porque ele acabava. E Jesus está falando, eu não sou como o maná, sou superior ao maná, eu alimento o homem eternamente. O meu alimento é vitalício, vocês não terão mais necessidade no sentido de que eu sempre vou estar aqui. Eu não vou acabar, eu não vou estragar. Eu não estrago, eu não vou perecer. O que eu dou para vocês é eterno e é isso que vocês precisam comer. É isso que vocês precisam ter na vida de vocês. Por mais que vocês tivessem comida todos os dias da vida de vocês, por mais que vocês tivessem água todos os dias, se vocês tivessem sustento para as necessidades físicas de vocês, mesmo assim vocês ainda estariam em condições ruins, porque o que vocês precisam mesmo é um alimento espiritual. É a palavra de Deus, é a vida de Deus que vocês perderam no Éden. Essa é a mensagem das Escrituras. Essa é a boa nova. E a boa nova é justamente essa, por quê? Porque por mais que a gente consiga construir estruturas e condições para se manter nessa vida, a gente sabe que a vida é dura, curta e incerta. De que tudo que você construiu vai passar. De que você não tem controle sobre a sua própria vida. De que o que será da sua vida se você perder aquilo que você considera como valor? Sua casa, o seu carro, e se a sua despensa não estiver cheia amanhã? A gente é vulnerável. Qualquer uma das faltas dessas coisas que são básicas da vida colocam a gente em perigo, deixa a gente com medo. A gente fica ansioso justamente por causa dessas coisas. É isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, que a gente anda ansioso pelas coisas dessa vida. Então, perceba bem como que a vida humana é frágil. Como que qualquer adversidade pode tirar o nosso chão. Jesus está nos chamando para algo superior, para algo eterno, para algo realmente substancial. Porque por mais que essas coisas possam faltar a você, existe algo que é essencial, que é a vida eterna. Por mais que você morra, existe algo mais importante que você deva se preocupar, que é a vida eterna. Porque nós sabemos que a morte não é um fim. A morte não é um fim. Mas existe algo que os seres humanos buscaram, a sua própria condenação. Quando eles pecaram, quando eles se rebelaram contra Deus, eles atraíram também o juízo de Deus, porque nós sabemos que Deus é justo, santo e verdadeiro. E de que esse Deus que é justo, santo e verdadeiro não pode tolerar o pecado. Não tolera o pecado, não tolera a maldade, a iniquidade. Você está entendendo? No universo de Deus, a maldade tem uma data de validade, certo? Deus um dia irá resolver o problema do mal no mundo. Irá resolver o problema de toda iniquidade no mundo. E quando a gente começa a olhar para o mal, a gente percebe que
o ser humano mau, pecador, não é somente aquele ser humano que faz as guerras, que suscita as fomes, que o cara que agride a mulher, o assassino, o violento, aquele que comete o assalto, não é somente esse, o político. Quando nós começamos a olhar sobre a maldade humana, nós percebemos que há pecado em nós, que o nosso coração é corrupto, e nós também temos maldade, que nós também pecamos, que nós também fazemos coisas terríveis diante dos olhos de Deus. E Deus precisa, e Ele vai punir todo o mal. Então a nossa condição é quem vai realmente, né? Quem vai nos socorrer, quem vai nos salvar, quem vai mudar essa condição, quem vai tirar essa maldade de nós. Será que eu vou sofrer essa punição quando Deus julgar todo o mal no mundo? Será que isso vai acontecer comigo? E a resposta de Jesus é: se vocês continuarem incrédulos, sim, vocês serão julgados. Mas existe salvação. Existe uma forma de sair dessa coisa, dessa condição realmente terrível que nós nos encontramos, desse abismo, dessa condição de inimigos de Deus. Existe uma forma de ser salvo disso? Se existe, qual é? E Jesus está dizendo: vocês precisam se unir a mim em fé. Vocês precisam se alimentar do meu corpo, do meu sangue. E isso se faz pela fé. Jesus não estava sugerindo canibalismo. Jesus não estava dizendo isso. Os judeus aqui, eles sabiam que Jesus não estava falando sobre isso. A gente acha que as pessoas aqui eram ingênuas, de que Jesus falou que deveria comer da carne e do sangue, e eles entenderam literalmente que era carne e sangue. Não, eles entenderam que Jesus dissera que não era carne e sangue, mas era uma forma elevada, que era Jesus que poderia realmente alimentar as pessoas espiritualmente, e é por isso que elas se escandalizam. Olha o que os versículos diz, o versículo 42, e perguntavam: não é ele, Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode esse estar dizendo, desci do céu? Qual que é o que incomoda os judeus é o fato de Jesus vir do céu, de Jesus não ser simplesmente ali um camponês. Eles conheciam Jesus naturalmente, eles sabiam que era José, sabiam que era Maria, e eles não conseguiam perceber que Deus estava ali, que Deus estava presente com eles. Eles olhavam para Jesus simplesmente com olhos naturais. Era inconcebível para eles que Deus pudesse agir dessa maneira, de que Deus pudesse se transformar em pessoa, encarnar e oferecer vida a essa pessoa aqui. Não faz sentido ela vir do céu, porque ela é gente como a gente. Então aqui está o escândalo do Evangelho. Isso não entra na cabeça do homem natural, de que um homem pode ser ao mesmo tempo homem e Deus. Não entra na cabeça do ser humano natural. Mas quando as pessoas olhavam para ele, Jesus, eles viam que é um camponês, filho de José, filho de Maria. E aqui está o grande passo de fé. É a gente poder enxergar esse ser humano, carne e osso como nós, e ver através da carne e do osso dele quem ele realmente é. Ele é o Deus, o Salvador, aquele que pode nos alimentar. É esse o passo de fé que os discípulos deram. Os discípulos não viram ele simplesmente como um homem, mas viram algo divino, viu que de fato ele veio de Deus. Veio de Deus. E era isso que Jesus estava dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou aquele enviado por Deus. A associação aqui é com a mensagem messiânica. O povo judeu estava aguardando o Messias, o rei, o libertador, o salvador, mas quando eles olham um camponês, quando eles olham um homem, carne e osso, que usa as mesmas roupas que ele, que vive ali numa região periférica do território israelita, eles não conseguem perceber a beleza, a glória de Deus. Então, essa é como Deus se revela. Porque se fosse a gente que revelasse Deus, a gente que escrevesse esse roteiro, a gente ia fazer isso de uma forma assim, mais emocionante, né? Com luzes e trovões e assim, uma coisa assim, Deus chegando, aquela voz imponente, né? Voz de trovão, assim como foi no Monte Sinai, não é? A gente revelaria Jesus, ó, deixa eu escrever isso para você, pai, né? A gente ia falar, deixa eu escrever, colocar mais emoção, efeito sonoro, luzes, vamos colocar mais coisa nisso aqui. Mas quando Jesus vem como neném, ninguém, entendeu? É difícil.
É difícil, a gente busca o extraordinário de Deus nisso e a gente não percebe que o extraordinário, o sobrenatural de Deus está nessa simplicidade, na humildade, no Deus se esvaziando da sua glória. Entendeu? É a beleza do Evangelho. É quando a gente percebe duas coisas juntas. A humildade e a glória junto na mesma pessoa. É algo extraordinário. Não faz sentido na cabeça do ser humano natural a mensagem do Evangelho. É por isso que muitos rejeitam. Foi o caso dos judeus. Eles rejeitaram, eles criticavam, eles murmuravam. Não faz sentido essa história está mal contada. Essa história está mal contada. E eles conversando entre si. E Jesus diz mais uma vez, em verdade, versículo 47... Em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez, Jesus dizendo, eu sou. Uma palavra, uma expressão usada no Antigo Testamento que se identifica com Deus. Foi assim que Deus se revelou no Antigo Testamento. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. E Jesus está dizendo mais uma vez, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês precisam de alimento? Eu sou. Vocês vão precisar de alimento ao longo da jornada de vocês nessa vida. Eu serei esse pão para vocês. Jesus está dizendo claramente aqui quem ele é, mas isso não cai na cabeça do homem natural. O judeu aqui do tempo de Jesus, essas pessoas que estavam nessa sinagoga aqui, não conseguiam compreender a grandeza do Evangelho, a grandeza do que Jesus está dizendo. Quem crê tem a vida eterna. A relação que nós devemos ter com Deus é uma relação de fé. Crer. Como o homem pode ser salvo? Como o homem pode ser perdoado dos seus pecados? Como o homem pode ser justificado? Como o meu pecado? Como Deus resolve o problema com o meu pecado? Pela fé. E o que é fé? Fé é essa união que nós temos com Cristo. Nós depositamos não somente confiança, mas nós nos entregamos inteiramente a Deus. Porque não é só uma questão de crer por crer. Porque como eu disse, Tiago inclusive diz isso, que os demônios também creem e tremem diante de Deus. Ou seja, não basta simplesmente crer. Essa fé que Jesus está dizendo aqui, esse crer que Jesus está dizendo aqui é diferente. É entrega, é desejo para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. É desejo de relacionamento, coisa que os demônios não têm. Os demônios não têm desejo de se relacionar com Deus. Eles creem, eles sabem muito mais coisas do que nós, talvez. Talvez tenham muito mais temor do que nós. Qual é a diferença aí? A diferença é que nós desejamos esse relacionamento em fé com esse Deus. Nós desejamos a sua obra. Nós sabemos que a morte de Jesus foi por nós, foi os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Nós nos identificamos com Jesus no seu sofrimento. Nós sabemos que o pecado que deveria ser punido em nós foi punido em Jesus. Como nós lemos no profeta Isaías, que Deus agradou moê-lo. O que é isso? Se satisfez na morte de Jesus. Que Deus de fato satisfez a sua ira. E é por isso que nós podemos nos relacionar com Deus hoje sem medo, sem dúvida. Porque não tem mais ira para aqueles que creram em Jesus, que creram que a morte de Jesus é suficiente. Então é uma relação de fé, onde Deus fez algo por mim e eu recebo isso no coração de que isso é graça de Deus. Eu não poderia promover isso para mim, eu não conseguiria chamar a atenção de Deus dessa maneira, mas Ele decidiu me amar incondicionalmente, me colocar dentro do seu plano. Isso é a consciência da graça, a consciência da fé, de que eu sou mais amado do que eu mereço. E na verdade eu não mereço nada. Mas Ele me torna merecedor pelo sacrifício de Jesus. Onde está o mérito da nossa salvação? Em Cristo Jesus. O que nós podemos fazer, agora só resta duas coisas: arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus, no Evangelho de Jesus, para sermos salvos. Não é isso que o ladrão na cruz faz? Ele olha para o Filho, enquanto um nega, porque não faz sentido o Salvador ser crucificado, Deus ser crucificado, não faz sentido. Salva, não é isso que as pessoas disseram? Salva-te a ti mesmo, não é isso? O ladrão, de um lado, ele pensa isso. Se ele fosse realmente o Salvador, se ele tivesse todo esse poder, ele sairia daí, não tem como depositar a fé nele. E o outro, do outro lado, ele reconhece que ele está do lado de uma pessoa santa,
de uma pessoa sem pecados, e ele pede lugar no reino. Ele pede, ele reconhece o seu pecado, ele pede porque reconhece a graça. Ele reconhece que existe oportunidade. O sim desse Messias, desse servo sofredor, é o sim de Deus. E não tem um papel que nos garanta isso. Eu preciso depositar fé. E é isso que o ladrão faz. Fé. E Jesus diz o quê? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Ainda hoje. Então, existe entrada no reino de Deus para aqueles que ainda hoje, né? Para aqueles que ainda hoje se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus, se alimenta dessa história, desse fato, dessa proclamação do Evangelho de Jesus, de que pela morte, a entrega do seu corpo, o derramar do seu sangue, é por isso, pela morte e pelo sangue, nós temos perdão dos nossos pecados. É isso que alimenta o ser humano. Por isso que Jesus fala, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, Jesus não estava sugerindo canibalismo. Jesus está falando da relação de fé. Quem crê que o meu corpo e o meu sangue entregue na cruz é suficiente para perdoar pecados, para garantir nova vida, garantir entrada no reino de Deus, quem crê nisso, essa pessoa ela vai ser alimentada. Isso vai alimentar as pessoas eternamente. Gente, a mensagem do Evangelho é essa. Não faz sentido para o homem natural. Mas se Deus nos der essa capacidade, porque é isso que os versículos está dizendo aqui, de que o Pai é esse que conduz as pessoas. Então Deus opera algo no ser humano. Deus nos leva a esse encontro com Jesus. É da vontade de Deus fazer com que pessoas se acheguem a Jesus. E não somente veja com olhos naturais, como foi o caso do judeu, mas que creia também. É Deus. A gente costuma dizer assim, estou indo buscar a Deus. Quando eu busquei a Deus, Deus me salvou. A Bíblia, inclusive, fala muito dessas coisas, mas o mesmo João, que escreve o Evangelho aqui, escreve uma outra vez, mais velho, um pouco mais pensativo, de que de fato não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. Quando nós desejamos amar a Deus, Ele já havia nos amado. E não é assim nas nossas vidas? Quando você pensa que você está realmente, nossa, eu estou começando a buscar a Deus, eu estou começando a amar a Deus, eu estou começando a ler as Escrituras. Quando você acha que você está amando a Deus e que Deus está lá, como se estivesse tipo assim, longe, você tentando chamar a atenção de Deus, você percebe que Ele já havia movido os céus e terra para te alcançar, para construir esse caminho, essa ponte que liga você a Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Versículo 55, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A fé crer em Jesus, biblicamente, é se unir a Cristo. Por isso que na fé nós nos unimos a Ele. Nós agora estamos ligados a Ele, conectados a Ele, como um. Assim como Ele e o Pai são um, agora nós também nos tornamos um com Ele. Essa relação é como no casamento. Você sabe que o casamento é assim, né? O casamento não são mais duas pessoas, mas uma só carne. A partir do momento que aquela aliança ela é firmada, que os compromissos, que os pactos são feitos, nós consideramos que um casal não é mais duas pessoas, mas é uma só carne. É a união. É a união. É a imagem de Cristo e a sua igreja, como diz Efésios capítulo 5. De que pela fé nós nos unimos a Jesus. E agora nós somos um com Ele. É por isso que nós somos o corpo de Jesus. A linguagem da Bíblia é essa. De que nós somos o corpo de Jesus. Ele é o cabeça. Nós somos o quê? O seu corpo. Nós estamos unidos. O que nós experimentamos nessa realidade é Cristo quem experimenta. O que Cristo experimenta na realidade espiritual é o que nós experimentamos. Da vida de Deus. Da comunhão com o Pai. Da santidade, da justiça. A gente é convidado a esse relacionamento tão próximo que nós nos tornamos um com Ele, com quem Ele é. É essa linguagem que o João vai usar mais à frente, de que nós estamos enxertados na videira verdadeira,
de que nós recebemos essa graça de ser ligados a Ele, que é uma árvore, e onde está a nossa capacidade de frutificar, de produzir, vem dele. Nós somos galhos que estão ligados nele. De onde vem a nossa vida? De onde vem a nossa capacidade de frutificar, de fazer o bem, de glorificar Ele? De onde vem? Se Ele não nos alimenta, se nós não estamos ligados a Ele, isso é impossível. Se nós estamos desligados de quem Jesus é, nós somos um galho que vai secando, secando e daqui a pouco não serve para nada, a não ser para ser queimado. Ou seja, de onde está a vida da igreja? De onde está a sua vida? A capacidade sua de viver dia após dia, de trabalhar, de criar os seus filhos, de frutificar no seu casamento, de estudar, de ter criatividade, de ideias. De onde vem a sua vida? Sua vida deve vir de Deus. É Deus que te alimenta. Lembra disso. É Deus que te alimenta. Nenhuma das coisas que nós podemos produzir com a força do nosso próprio braço trará para nós essa sensação, essa certeza e, de fato, essa vida que só pode vir de Deus. Alegria, prazer, satisfação, propósito, identidade, consciência do perdão de pecados. Nenhuma das coisas que nós podemos fazer com o nosso próprio braço pode nos proporcionar essas coisas que somente o Evangelho promete. Lugar de segurança. Tá vendo? É a alegria do cristão. A alegria do cristão é Deus. É o Evangelho. É por isso que a gente, domingo após domingo, está aqui escutando as mesmas coisas com palavras diferentes. Por quê? Porque nós nos alimentamos dessa mensagem do Evangelho de que nós éramos pecadores, merecemos a ira de Deus, mas fomos perdoados. E agora o que há de Deus para nós é a sua comunhão, a sua vida, o seu perdão. Isso é maravilhoso. Significa que a vida ela tem sentido. De que por mais que eu morra aqui, existe algo para além, algo bom, não algo terrível, mas algo bom. De que tudo que eu faço aqui, isso tem um propósito. Eu não vivo em vão. Não sei se você já se pegou nessa conversa de por que eu trabalho, por que eu casei, por que eu criei esse filho, se a vida é só isso, se a vida vai passar, se a vida... Não! A vida não é só isso para nós, a vida ganhou sentido, a gente começa a ter esperança no futuro, a gente começa a compreender que tudo que nós fazemos em Deus, para a glória de Deus, e isso é bom, isso nos alimenta. Isso tem sentido para nós. E é por isso que a gente convida as pessoas, a gente convida outras pessoas, pecadores, a essa comunhão, ao arrependimento e à fé. Nós dizemos para as pessoas que não importa o que elas fizeram no passado, não importa qual é a condição de vida dela, a classe social, não importa como foi a vida dela na infância, qual é a família dela, qual é a história, as repetições. A gente não considera isso como um obstáculo. A gente diz para as pessoas que se elas verdadeiramente crêem em Jesus Cristo, na sua carne, no seu sangue entregue em favor de nós, elas podem ter salvação, vida eterna, elas podem ter alimento para a vida delas, a alegria que vem de Deus, não a alegria que o mundo promete, mas a certeza, a alegria, a satisfação no Evangelho. Nós falamos isso para todas as pessoas. Como eu disse no início, a gente fala isso para os homens que fazem guerra, para os homens que controlam os governos, as políticas, a gente diz isso para o assassino, a gente diz isso para todas as pessoas. A gente diz para elas que há redenção, há perdão de pecados, há uma nova vida. Por isso elas precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, entregarem e se unirem a Deus e dizer para Ele: você será o meu Senhor. Eu me submeto a essa vida, a vida no reino de Deus. Eu não viverei mais como um rebelde. Eu não viverei mais longe do teu jardim. Agora eu quero viver nesse lugar, o lugar da comunhão, o lugar do alimento, o lugar do propósito. E somente isso só é possível em Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho para Deus. Ele é o lugar onde nós realmente encontramos o sentido para as nossas vidas. Essa é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que João está dizendo aqui. E o escândalo para essas pessoas é esse. De que um homem é o pão da vida.
Você tem fome de quê? Como diz aí a música, né? Não dizia a canção? A gente tem fome de cultura, de arte, a gente tem fome de relacionamento, de poesia. Você tem fome de quê? Todas essas fomes são legítimas, mas todas elas apontam para a verdadeira fome do ser humano, fome de Deus. Enquanto nós não nos alimentarmos de Deus, a gente sempre vai estar em busca de algo que nos preencha. Sempre. Enquanto nós não nos alimentarmos do Evangelho, a gente sempre vai buscar nas coisas, nas pessoas, nas profissões, nas conquistas, algo que somente Deus pode nos dar. Mas se você encontrar a Cristo, você encontrou tudo. Você encontrou o maior tesouro. Você não vai mais viver buscando a aprovação das pessoas. Você não vai mais viver como se a sua vida sempre dependesse de algo. Você está entendendo? Você vai viver satisfeito nele. Você vai olhar para as pessoas e você não vai mais se comparar. Nossa, mas essa pessoa, ela construiu tudo isso. Olha a vida dessa pessoa. Olha o Instagram dessa pessoa. Olha só como essa pessoa chegou, a família dela. Você viu o filho dela é tão bonito. Aí você fala, você vai lá, vai ter filho. Aí você vai falar, não, meu filho não é tão bonito como... Você não vai ficar... Você entendeu? Você vai acabar na sua vida. Por quê? Porque você vai estar satisfeita em Jesus. De que você foi salvo. De que existe um propósito na sua vida do jeito que ela é. De que onde Deus te conduz, Ele te conduz com sabedoria para o seu bem e para a glória dEle. Todas as coisas fazem sentido dentro dessa mensagem do Evangelho. Mas se você não tem o Evangelho, você sempre vai buscar algo a mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Certo? Essa é a mensagem do Evangelho. De que Deus nos ama intensamente. De que Deus nos ama tanto, de que entregou o seu Filho. Para que nós pudéssemos crer nessa obra que nos redime, essa obra que nos traz redenção, essa obra que nos faz também filhos de Deus. Então, hoje, um dia como esse, um dia das mães, que a gente pensa que a mãe é uma das melhores coisas que existe no mundo, é a expressão da graça de Deus nas nossas vidas. A gente pensa assim que por mais que a nossa mãe fez tanta coisa que a gente não gostou, né, que a gente chorou, que a gente esperneou, mãe é mãe. Mãe ama a gente demais, é incrível essa coisa de mãe. Mas a Bíblia diz que por mais que os nossos pais nos deixem, por mais que as nossas mães possam um dia nos abandonar, e isso pode acontecer, o Senhor não nos deixa. O Senhor nos ama mais do que uma mãe ama o seu filho. E isso, cara, isso é incrível. Porque Deus nos ama, Deus nos permanece ali. Deus insiste com cada um de nós. Deus insiste, Ele acredita na mudança. Deus insiste, Ele acredita que você vai frutificar, que você vai florescer, que você vai parar de se comparar, que você vai parar de buscar aprovação, identidade, propósito em outras coisas e vai encontrar nele todas essas coisas. Por mais que vez ou outra você escape desse caminho, Ele vai como uma mãe, como a Bíblia diz, uma galinha reúne os seus pintinhos ali, Ele também vai reunir o seu povo de novo, debaixo das suas asas, da sua presença. Deus sempre vai te buscar. Deus sempre vai te trazer você de volta para esse lugar que é a presença dEle, que é onde você se alimenta, que é onde você tem refúgio, que é onde você tem segurança. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar para as pessoas aí fora. De que Deus está perdoando pecadores, que Deus está convidando pessoas para participar do seu reino, que Deus está oferecendo o seu Filho como alimento espiritual e eterno para todo aquele que crê no Filho de Deus. Amém?